Boa noite. Vamos adorar um pouquinho ao Senhor, adorar aquele que é digno, adorar aquele que é o nosso Pai Celestial, que enviou Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado, que derramou o seu sangue por amor a nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, nós te amamos. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Não há outro Deus diante das nossas faces, Pai. Não há outro Deus. O nosso coração está entregue inteiramente, totalmente ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, aquele que nos ama, entregue àquele que nos amou primeiro. O nosso coração está entregue, a nossa vida, nosso futuro, está entregue nas mãos daquele que tem o poder, entregue nas mãos daquele que nos ama. Oh Pai, nós confiamos em Ti. Diga ao seu Pai, eu confio em Ti. Fale com seus lábios. Fale, eu confio em Ti, Senhor. O Senhor é tudo que temos. No meio de uma geração perversa, no meio de um mundo caído, no meio da maldade, no meio da mentira, nós temos um Deus que nos oferece abrigo. Nós temos um Pai Celestial que abre suas asas e nós nos aconchegamos debaixo das asas do nosso Pai, aonde há proteção, aonde há paz, aonde há segurança, debaixo das asas do Altíssimo, debaixo das asas daquele que nos ama, debaixo das asas daquele que deu a vida por meio de Jesus Cristo para nós. Obrigada, Senhor, porque temos a vida. Obrigada porque temos a vida eterna. Obrigada porque não andamos por esse mundo a ermo, sem direção. Obrigada porque estamos nesse mundo, mas nós temos uma direção. Obrigada porque estamos neste mundo, Pai, mas não somos deste mundo. Obrigada porque o Senhor preparou um lugar eterno, junto com o nosso Pai Celestial. Muito obrigada, Pai. O nosso coração é grato. Oh, Pai, se não fosse pelas suas misericórdias, nós seríamos como ovelhas, indo para o matadouro todos os dias de nossas vidas, porque não haveria esperança. Mas por causa do seu grande amor, nós temos fé, nós temos esperança, nós temos um abrigo secreto, nós temos paz. Obrigada pela paz, Senhor. Obrigada pela paz. Obrigada pela paz que veio pela obra do nosso Redentor. Obrigada porque o nosso Redentor vive e vive para sempre. Oh, glória! Obrigada porque o nosso Redentor está vivo. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor está à direita do Deus Pai, intercedendo por você. Jesus intercede por você dia e noite, porque Ele não vai te abandonar, jamais. A palavra de Deus diz que pode uma mãe abandonar o filho enquanto amamenta, mas o nosso Senhor Jesus jamais te abandonará, jamais. Ele te busca. Ele busca com os seus olhos, Ele busca com a sua compaixão. Ele te busca.
onde quer que você esteja, Ele não desiste de você. Nunca. E jamais vai desistir. Obrigada. Obrigada, Jesus, por esse amor incondicional. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor entregou a sua vida. O Senhor se derramou por amor a nós. O Senhor nos resgatou. Obrigada, Jesus, porque você nos resgatou. Nos tirou de uma condição de trevas, de morte, e nos transportou para o teu reino, onde impera o amor. Obrigada, Pai. Obrigada, agradeça ao teu Pai Celestial. Glorifique o teu Salvador, glorifique o seu Senhor. Obrigada, Jesus. Você é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E todas as coisas estão debaixo do teu poder. Estão sujeitos a ti. Obrigada, Jesus. Toda a honra, toda a glória sejam para o Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam para o Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa vida é para o Senhor. Nós dedicamos ao Senhor a nossa vida. Obrigada, toda a honra, toda a glória ao Cordeiro Santo, aquele que é único digno de ser adorado. Nós te adoramos. Ao Cordeiro Santo, que é digno de toda adoração, nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos. Honras e glória a ti, Senhor. Porque só o Senhor Jesus poderia fazer essa obra poderosa para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar vida em abundância. Toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Seja toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Muito obrigada. O nosso coração é grato a ti. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Só o Senhor é digno do nosso louvor, do nosso amor. Oh, glórias a Deus. Boa noite, amados. Toda honra e glória a esse maravilhoso Salvador. Amém? Só Ele é digno. Porque só Ele poderia fazer essa obra para nós. Então a Ele toda a honra e toda a glória, porque somente Ele é digno. Nenhum outro pode receber essa adoração e esse louvor, porque não há dignidade em nenhum outro, somente no Cordeiro Santo, aquele que foi oferecido pelo próprio Pai para nos resgatar, para nos salvar. Obra poderosa por amor a nós. Essa obra em que Deus entregou o próprio Filho foi por amor a você. Por amor. Para nos tirar da condição de morte e nos trazer para a vida que somente Ele tem. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre uma coisa importante para os filhos de Deus. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus, que sempre há um descanso para o povo de Deus. Sempre há um descanso. Em algumas Bíblias está escrito um repouso para os filhos de Deus.
Sempre há uma saída. Sempre há uma resposta para os filhos de Deus. Sempre há um caminho, uma porta aberta para os filhos de Deus. Seja qual for a circunstância que nós estejamos passando, seja qual for. Ah, mas a minha tribulação é muito grande. Há uma saída. Mas a minha tribulação é muito grande. Meu filho está doente, minha mãe está doente. Estamos passando por dificuldades econômicas. A minha empresa não anda bem. Sempre há uma resposta, sempre há um descanso, sempre há um repouso para os filhos de Deus. Se você estiver atravessando um deserto, Deus vai oferecer para você água e sombra. Se você estiver no meio de uma tempestade, o Senhor vai te oferecer um abrigo. Não é porque eu acho, porque a palavra de Deus diz que há um repouso, um descanso para os filhos de Deus. Aquele que clama ao Senhor jamais deixará de ter uma resposta. Não sou eu quem digo. É o próprio Deus quem diz. Não importa. Porque aos nossos olhos, quando estamos passando pela tribulação, pela condição das nossas emoções, às vezes a gente não enxerga a saída. E nos afundamos em medos, em medo do amanhã, o que vai acontecer com isso, o que vai acontecer com a minha empresa, o que vai acontecer com o meu filho, o que vai acontecer com o meu esposo, com a minha esposa, o que vai acontecer. Essa dúvida te traz medo. E o medo não deixa você ter fé. O medo é o contrário da fé. Então, nesse momento, Deus diz assim: clama a mim. Tire teus olhos daquilo que te dá medo. Coloque os teus olhos naquilo que te traz esperança, Deus diz. Traga à memória o que te traz esperança. E você vai lembrar que eu estive com você, Deus vai dizer para você. Naquela situação no passado, no mês passado, no ano passado, eu estive com você. Eu tirei o teu filho, eu tirei a tua filha, eu tirei a tua mãe, tirei o teu pai daquela situação, você se lembra? E Deus vai dizer para você: clama a mim, porque eu não falhei com você. E eu não vou falhar hoje. O mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje. E é o mesmo de amanhã. A mesma fidelidade dele é a mesma ontem, hoje e será amanhã. Deus não muda o seu caráter, Deus não muda o seu proceder para com você. Você pode mudar o teu comportamento para com Deus. E Deus jamais vai mudar o comportamento dele. Ele jamais vai mudar os pensamentos que ele tem a teu respeito. Então, amados, sempre há um descanso para o povo de Deus. Sempre há uma saída. Por que para o povo de Deus? Porque é o povo de Deus que tem que clamar ao Senhor. É o povo de Deus que vai buscar as respostas nessa palavra. Sempre há um descanso para nós.
sempre haverá uma porta para se abrir. Sempre haverá uma resposta de Deus. Sempre haverá uma palavra que vai te orientar. Sempre. Vamos ler? Eu quero ler esse versículo que está em Hebreus. Vamos começar com ele. Hebreus 4, 9. Hebreus 4, 9 diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta uma saída para o povo de Deus. Resta um descanso para o povo de Deus. Há um descanso para nós. Eu vou repetir, em qualquer situação, há descanso para nós. Peguem comigo o Salmo 34. Começar pelo versículo 6. Salmo 34, versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e livrou de todas as suas tribulações. Quem clamou? Um aflito. O que Deus fez? Se eu clamar ao Senhor, Ele nos livra de todas as tribulações. Continuando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu gosto de colocar essa palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem pela palavra, que têm cuidado por esta palavra e os livra. No versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus está te chamando, me prove. Vem aqui, meu filho, prove, provai de mim. Deus está dizendo, porque eu sou bom. Deus não vai te punir, Deus não quer te punir. Deus não quer que você receba do mundo as coisas ruins, porque você está fazendo algo errado. Deus está te chamando. Venha para mim, meu filho, prove da minha bondade. Prove que, se você provar da minha bondade, você vai ver o quanto eu te amo. Prove de mim. E como é que eu posso provar de Deus? Como que eu posso provar de Deus? Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. É mesmo que disser, submeta-se. Quer experimentar a bondade do Senhor? Submeta-se ao Senhor. Deixe as tuas vontades. Deixe as tuas aspirações. Não dite para Deus o jeito que você quer. Diga para Deus que você quer provar dele. E submeta-se. Submeta-se ao Senhor. Submeta-se a essa palavra, Deus diz. E você vai ver que é bom. Você vai ver que cada submissão a essa palavra, você vai ter frutos. E você vai ver que esses frutos são bons. Prove. Olha, amados,
nós não temos nada a perder em nos submeter ao Senhor. Nós não temos nada a perder em obedecer. Nós só temos a ganhar. Deixe a vontade da sua carne um pouco de lado. Deixe os teus sonhos antigos um pouco de lado. Não dite para Deus o que você quer. Pergunte para Deus o que Ele quer de você. Submeta-se. Abra o seu coração. Vá para os braços do Pai sem medo. Não tenha medo de perder. Você só vai ganhar. Por isso que Ele diz: prove de mim. Você vai ver que eu sou bom. Você vai ver que eu tenho planos maiores do que os seus. Você vai ver que os teus planos não são nada. Que os teus planos trazem transtorno. Que os teus planos trazem, às vezes, te machucam. Porque você vai tanto atrás do teu plano e não acontece do jeito que você quer. E você sai machucado. E aí você acha que Deus não está com você. Essa é a maior artimanha de Satanás. Satanás quer sempre dizer que Deus não está com você. Essa é a maior artimanha dele. E aí vem a insegurança. E aí vem Deus com um único salmo. Eu só estou lendo um salmo aqui. O Salmo 34. E Ele está te chamando, te seduzindo. Deus está aqui falando: olha quantas coisas eu faço para você. Experimente da minha fidelidade, experimente da minha bondade. Faça do meu jeito. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha, amados, esse temor não é medo. Não é ter medo de Deus. Esse temor vem em ter cuidado em fazer segundo esta palavra. Ter cuidado. Se você não sabe como fazer, se você não sabe o que fazer, se você não sabe que decisão tomar, o que você vai falar, é tão simples. Peça para o Senhor. Essa palavra te orienta em todas as circunstâncias. Essa palavra te orienta como viver uma vida de casado. Essa palavra te orienta a como orientar aos filhos. Você não orienta filhos falando. Você orienta filhos fazendo. Essa palavra te orienta como tratar o empregado, como tratar o patrão. Essa palavra te orienta tudo. Então, quando ele diz aqui, olha: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta os que o temem, é temor esta palavra. É fazer segundo esta palavra. Esse é o livro mais sábio, mais espiritual que existe. Essa palavra de Deus, essa Bíblia, ela é viva. A palavra de Deus diz que essa palavra é viva e eficaz, mais cortante do que faca de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Por isso que eu digo para os amados: se você não sabe
o que vai fazer, leia a palavra de Deus. E na verdade, é a palavra de Deus que te lê. Quando você lê essa palavra, ela divide o que é certo e o que é errado na sua mente. Ela é apta para discernir propósitos do coração. Essa palavra te revela quem você é. E revela quem Deus é para você. Quem é Deus para você? Ele é seu Pai celestial. E você se situa. Se você está perto de Deus, ou se você é desobediente. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Ninguém, homem nenhum, pode nos convencer desta verdade. Homem nenhum. Você pode pegar os maiores estudiosos. Só tem um que pode nos convencer da verdade. O Espírito Santo que habita em nós. Quem não tem o Espírito, quem não se submeteu ao Senhor Jesus, que não aceitou Jesus, não tem o Espírito Santo para poder ser convencido. Uma coisa é você saber da verdade, a outra é você estar convencido dela. Saber da verdade, eu posso subir em qualquer lugar e falar da verdade, mas ser convencido é uma mudança de vida. Somente o Espírito Santo de Deus pode te convencer. E Ele só te convence se você quiser. Se você quiser a verdade. E para você querer a verdade, você tem que deixar de lado o que é mentira. É assim que funciona. É assim que funciona o reino de Deus. Ou você está na verdade, buscando a verdade, querendo a verdade. E aí você vai ser transformado. E aí você vai ser convencido. Mas se você não quiser ser convencido, amado, você tem o livre-arbítrio. É claro que você deixar para trás os teus pensamentos, o teu jeito de falar, o teu jeito de pensar, é um processo. Você pode querer a verdade e querer ser convencido da verdade, mas vai haver um tempo que você vai ter que estar com o Espírito Santo, com o professor chamado Espírito Santo, e você tem que deixar ele te ensinar, te convencer. E é maravilhoso. Esse processo de conversão, esse processo de substituição do que você pensava pela verdade, é maravilhoso. Dói. Você jogar fora o que você aprendeu a vida inteira, você tem que pegar o que você aprendeu e jogar no lixo. O problema, as pessoas não querem se desfazer do que elas pensam e acham, porque elas se identificam, elas acham que a identidade delas está naquilo que elas pensavam, que elas tinham como verdade. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo. A tua verdadeira identidade não é o que você pensava. Não é o que você tinha como valores. A tua verdadeira identidade é no teu novo nascimento. É a nova criatura que Deus, por meio de Jesus, permite que nós nasçamos de novo. E temos uma nova identidade. Um novo caráter. Quando nascemos de novo,
Nós temos o caráter de Cristo agora. Nós temos condições de pensar como Cristo, de agir como Cristo. Nós temos condições, porque nascemos de novo. Isso é maravilhoso. Isso é um verdadeiro milagre. É o milagre da vida que Jesus trouxe para nós. Nascer de novo em Cristo. A sua identidade não é a sua cultura, não é o que você pensava ou achava. A sua identidade está em Cristo. É a sua nova identidade que Cristo nos trouxe, nos deu condições. E aí nós podemos pensar diferente. Podemos pensar, podemos agir e nos tornamos luz, porque somos os representantes de Cristo agora. Nós somos os representantes de Cristo nesta terra. Temos a identidade, temos a marca dos filhos de Deus. Você é marcado. Você habita em você o Espírito Santo. O diabo olha para você e reconhece que você tem uma nova natureza agora. Como filho de Deus. E você tem autoridade. Por isso que nós temos que ler esta palavra. Para sabermos quem somos. Qual é a autoridade que nos foi dada. Qual é a herança que temos como santos. O que nós herdamos por sermos filhos de Deus. Nós herdamos as mesmas coisas que Cristo herdou. Isso é poder. Isso é maravilhoso. Continuar aqui. Terminar esse Salmo 34, no versículo 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Essas são as promessas, amados. Algumas delas, as promessas para aquele que está buscando um descanso, um repouso em Deus, na hora da tribulação. Olha quanta promessa há para você. Nenhum bem vai te faltar. E Deus aqui está dizendo que só vai faltar o bem para aquele que está em tribulação? Não. Ele diz, para aquele que busca o Senhor, para aquele que teme o Senhor, para aquele que clama ao Senhor, nada vai te faltar. Creia. Creia. Essa palavra está aqui. Ela é a verdade. Essa palavra, ela se torna verdade por uma linha daquele que crê e daquele que não crê. Aquele que crê, ela é a verdade. Vai faltar alguma coisa? Você vai ter um abrigo? Vai. Você vai ter uma saída? Vai. Vocês sabem o que significa descanso em hebraico? Em hebraico, descanso, a palavra significa desfrutar. Há um descanso para o povo de Deus. Há um desfruto. Há um desfrutar para o povo de Deus, amados. Descansar também. O que significa descansar, se você for procurar num dicionário? Se há um descanso para o povo de Deus, descansar, eu vou ler aqui, significa livrar-se de atividade cansativa ou estado de fadiga. Então,
Há um descanso para o povo de Deus? Sim. Há um livramento dessa fadiga. Há um livramento dessa fadiga. Você está fadigado? Você está cansado? Descansar significa também obter tranquilidade. Livrar-se da apreensão, da preocupação, acalmar-se, livrar-se da aflição. Olha quantas coisas que significa descansar. E por quê que o povo de Deus às vezes não descansa? Não desfruta? Por quê? Vamos ler comigo Isaías 30:15. Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Em vos converterdes. O que significa converter? Mudar. Em você mudar. Em você se transformar. Em você substituir o jeito que você pensava pela palavra de Deus. Isso é conversão. É quando você deixa de pensar como pensava e começa a pensar de acordo com a palavra de Deus. Isso é conversão. Então, olha só. Em se converter e sossegar, ficar quieto, não procurar mais nada. Simplesmente mudar a maneira de pensar. Não pensar como pensava antes. Procurando os próprios sonhos, procurando os próprios objetivos. Pensando carnalmente, com os desejos próprios, mas mudando a maneira de pensar, em converter o coração. Se entregar para Jesus significa pensar como Jesus. Isso é conversão, é o nascer de novo. A salvação está nisso. A nossa salvação está em a gente entregar a nossa vida para Jesus, não é? Mas pensar como Ele pensa. Então, em se converter e sossegar está a nossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Quando o cristão precisa de um descanso, há sempre um descanso para os filhos de Deus. Você precisa descansar quando você está sem forças. Onde está a nossa força? De onde pode vir essa força quando estamos cansados, quando precisamos de descanso? Ele diz aqui, na tranquilidade e na confiança no nosso Deus. Na hora da tribulação, as pessoas saem catando cavaco, correndo para tudo quanto é lado, tentando resolver. Resolve isso desse jeito, tentando resolver. Pare. O seu descanso, a renovação das suas forças, virá em confiar em Deus. Não faça nada. Confiar em Deus. Como que eu posso aumentar a minha confiança
em Deus. Cidinha, sei que está aqui perto de mim. Diga para mim uma pessoa que você confia, humanamente falando. Uma pessoa. A Cidinha confia no esposo dela. Por que você confia no seu esposo? Mas o que você acha que ele... Qual é o sentimento que ele tem para com você, para você confiar nele? Você acha que ele te ama? A nossa confiança em Deus vem quando nós deixamos, quando nós permitimos que Deus manifeste o amor dele para conosco. Porque Deus, ele manifesta o tempo todo o amor dele para conosco. Ele manifestou da melhor maneira que poderia haver, enviando o Filho para ser sacrificado por nós. Existe algo mais forte do que a manifestação desse amor? Eu não conheço. Você confia em Deus quando você entende o quanto Ele te ama. Ele não vai te ferir. Ele não vai contra você, mesmo que você estiver fazendo a coisa mais errada do mundo. Deus está o tempo todo te amando e te buscando, querendo que você venha para Ele. Só tem uma pessoa que pode te convencer o quanto Ele te ama: o Espírito Santo. Ele te convence. Ele te convence o quanto Deus te ama. E aí vão embora os temores. E eu vou dizer uma coisa para os amados: Deus te ama. Deus te ama. Repitam comigo: Deus me ama. Deus me ama. Ele enviou Jesus como prova do maior amor. Jesus morreu por mim, porque me amou e me ama. Deus me ama. Amém. Deus te ama, amado. Deus nos ama incondicionalmente. Não importa qual seja o teu problema, a tua tribulação, há um repouso para você, há uma saída, por um motivo: porque Deus te ama. Ele te ama, Ele te amou e vai te amar sempre. Se você clamar por Ele, se você buscá-lo de todo o seu coração, se você estiver decidido a se submeter a Ele. Se você estiver decidido a se submeter a Ele, Ele vai conseguir te mostrar o quanto Ele te ama. E você vai conseguir entender. E você vai confiar. E você não vai ter mais medo. Porque você sabe que Ele vai estar com você. Mesmo se você estiver no vale da sombra da morte, você não temerá. Se você tiver certeza que Deus está com você, e Ele está com você. Existe somente uma linha tênue aqui, tênue. Deus está com você, você precisa entender, se abrir para isso. E só há uma maneira. Só há uma maneira. Peguem comigo Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, Deus é por nós. O tempo todo Deus é por nós. Se Ele é por nós, quem que pode mudar os planos de Deus para a sua vida? Ninguém pode mudar os planos de Deus na sua vida. E Deus tem planos de vitória. Deus é por você. Deus te ama. Deus enviou Jesus por você. Aí ele continua no versículo 32. Aquele que não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amados, eu gostaria que os irmãos raciocinassem um pouco. Se você tem um filho, vou colocar aqui os pais diante de um filho, e esse filho precisa de um rim. Você vai lá, você dá o seu rim. Você permite um transplante. Se teu filho precisar de uma mão, você arranca a sua. E você dá para o seu filho. O que o seu filho precisar, você dá. Deus entregou o próprio filho por você. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava naquela cruz, que Deus se regozijou, porque Ele sabia que aquela morte na cruz traria para nós vitória. Se Deus entregou Jesus, Ele não vai te ouvir na hora da tua tribulação? Ele não vai dar o que você precisa? Ele não vai te acolher? Se Ele deu a maior riqueza que Ele tinha, Ele não vai te dar as demais coisas? E vou repetir: o receber ou o não receber está diante de uma linha tênue no confiar. Confie em Deus. Se entregue a Deus e você vai receber tudo. Como Ele disse: prove de mim que eu sou bom. Entregue-se ao Senhor. Se entregue, não tenha medo de fazer como Deus diz para fazer. Não tenha medo, você não vai perder nada. Nós só vamos ganhar. Aí ele continua: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus. É Deus quem os justifica. Quem vai me acusar? Quem vai acusar cada um de nós? Porque Satanás usa essa tática também. Acusação. Você não merece. Por isso você não vai receber. E Deus diz assim, ó: quem ousa te acusar? Se eu já te libertei. Se Jesus te perdoou, quem pode te acusar, amados? Nós podemos receber, sim, por causa das promessas do nosso Pai. Por causa da palavra, porque a palavra de Deus é a verdade, nós podemos receber sim. Há um repouso para o povo de Deus, há uma saída, há um descanso para o povo de Deus. Nós temos que nos animar, nós temos que nos levantar e prosseguir, falando a verdade.
não falando aquilo que o diabo quer ouvir. Falando a verdade. Peguem comigo Isaías 28. Isaías 28, 11. Há uma maneira maravilhosa de Deus revelar o amor dele em nós. Porque, como eu disse, confiar em Deus é a mesma coisa que saber o quanto ele nos ama. Quando eu tenho a certeza o quanto ele me ama, eu confio. Eu confio. E lá em Isaías, que viveu 800 anos antes de Cristo, ele fez uma profecia de como que nós poderíamos descansar no Senhor. Olha só. Isaías 28, 11. Pelo que, por lábios gaguejantes, por língua estranha, falará o Senhor a este povo, o qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O que é lábios gaguejantes e línguas estranhas? Horial Ashima Naharalassurias. É o falar em outras línguas. Quando eu falo em outras línguas, eu permito que o Espírito Santo de Deus revele a coisa mais poderosa que existe: o amor de Deus para comigo. Quando eu permito que Ele revele em mim, eu passo a confiar muito mais em Deus. E não temerei. Aquele que confia no Senhor não teme. Aquele que confia no Senhor sabe que Deus é aquele que tem a chave dos tempos. Que é Ele que coloca reis, que destrona reis. É Ele que tem o poder sobre todas as estações. Você entende a suprema grandiosidade de Deus? E entende a grandiosidade do amor dele para com você, que é o mais importante. Deus te ama. E Deus quer mostrar para você que Ele tem uma saída para todas as coisas, que Ele tem um descanso para você, que Ele te ama, que você não precisa temer, que mesmo que acontecer a pior coisa que as pessoas acham, que é morrer, ainda assim, é uma vitória. Porque você não morre. Aquele que tem Jesus e que entendeu o amor de Deus, já passou da morte para a vida. Estar aqui nesta terra ou estar junto a Deus, adorando o Criador, é a mesma coisa. Vamos tirar os nossos olhos daquilo que é temporal e colocar os olhos naquilo que é eterno. Vamos tirar os olhos dos sonhos humanos, da velha criatura, e colocar o nosso coração diante de Deus e nos submeter a Deus. O mais importante, nos submeter a esta palavra. Orar em línguas, deixar o Espírito Santo de Deus nos convencer de quem somos. A nova criatura, com nova identidade, com novos planos, com novos poderes. Não os poderes terrenos. Os poderes terrenos, eles são visíveis. Os poderes terrenos são o que o ímpio busca.
mas os poderes dos céus é reservado para aqueles que amam a Deus, para aqueles que buscam, que se entregam, para aqueles que se submetem ao Senhor. E como diz o Senhor, prove de mim. Nós temos que ter coragem para nos entregar verdadeiramente ao Senhor e deixar os valores de Deus tomar conta das nossas vidas, os verdadeiros valores, as verdadeiras riquezas, amados. Então, amados, é isso. Há um repouso, há um descanso para o povo de Deus. Que a gente possa pensar nisso. E deixar aqueles valores, aquela maneira de falar, maneira de pensar da antiga criatura, que pensa como o mundo pensa, para trás, amados. Se estamos em Cristo, a palavra de Deus diz, somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E Deus não vai tirar nada da sua vida para te fazer infeliz. Ele só acrescenta. Ele fala, olha, busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. Busque em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não temos que ter medo de Deus. Temos que nos entregar. Nos submeter àquele que nos ama. Nós temos que nos submeter àquele que nos ama. Pai amado, hoje eu peço que o teu povo se submeta ao Senhor, à tua palavra, para provar o quanto Deus é bom. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou chamar a irmã para vir fazer uma oração. Você vem? E agradecer a esse Deus, amados. Uma oração para terminar. A irmãzinha maravilhosa. Antes de fazer a oração de a gente adorarmos, eu queria falar rapidinho. No começo da reunião, né? A irmã Cici me convidou para fazer, para adorar, né? Meu nome é Zuleika, sou a Zuleika, me convidou para vir adorar aqui na frente. E eu automaticamente disse, eu não estou preparada. Aí eu fiquei sentada ali e automaticamente me veio assim no pensamento, quando você não está aqui, você adora. Quando você está em outros lugares, você adora. Você vai deixar a sua carne falar por você ou você vai arrancar essa mentira de você? E ela começou a pregar e me foi vindo a palavra. Então, assim, eu entendi ainda mais que não é sobre mim. Nunca foi sobre mim, mas sobre Deus. E eu posso adorar sim, eu estou preparada para adorar. Eu posso não estar preparada para pregar, mas para adorar eu estou preparada, assim como todos nós estamos preparados. Então gostaria que todos ficassem em pé e adorassem comigo, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigada pela tua bondade, Pai. Obrigada por preencher os nossos corações, Pai, e colocar a tua verdade, Senhor. Obrigada. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito. O Senhor é aquele que fez e que faz sempre tudo por nós, Pai querido. Obrigada pela tua verdade estabelecida em nossos corações, Pai querido. Obrigada, Pai, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho amado, Jesus, que nos deu vida e nos deu vida em abundância, Pai. Hoje temos vida, Pai. Muito obrigada, Pai. Um dia o Senhor
Senhor nos livrou de lugares de fraqueza, Pai, e nos colocou, Senhor, numa posição maravilhosa, Pai. Hoje podemos todas as coisas junto a Cristo, Pai. Ele abriu uma porta diante de Deus Pai, Pai, nos deu vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua bondade, pelos teus ensinamentos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, pela tua verdade estabelecida na minha vida. Obrigada, Senhor, porque ali sentada eu estava pensando, Pai, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, mas eu não preciso saber o que eu vou falar, o que vou fazer. Eu simplesmente tenho que fazer, tenho que me submeter. Eu não preciso de nada, eu só preciso de Ti, Pai. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.